creio que é uma dúvida comum para todos vocês, sim? Então, Cíntia me enviou esse caso há pouco tempo. E o que vocês acham que está complicado nesse caso? Vou pagar um pouco mais, vou pagar um pouco. Veja, essa é uma mordida cruzada anterior. Agora vejam a vista posterior. Primeiro, que preciso que vocês façam sempre, especialmente, tenho vontade de ter um curso somente avançado, somente para ortodôncias, sim? Para ver caso de vocês, comentar, conversar isso. Mas, para que podemos conversar bem, necessitamos um afastador muito posterior e uma foto sacada de lado. Não se pode sacar uma foto acá. Como sei isso? Não posso ver caminho. Não posso. Se estou vendo central, lateral e caminho, essa foto está tomada mais adiante, mais de frente. Para ver uma verdadeira relação sagital, necessitamos uma foto mais lateral, certo? E um afastador que me mostre como está a relação molar. Tudo bem. Mas está em classe 1. Comparativamente. Classe 1. Não é um caso complexo. O outro lado também está em classe 1. Então, qual é o problema? O que está com dificuldade Cíntia nesse caso? O que vocês acham? Diastema. O problema está no fechamento de espaços. Certo? Mas por que está com problema no fechamento de espaços? Não tienes urgente. Não tienes urgente. Então, isso vai acontecer demais com vocês. Sim? No começo, quando isso acontece, chegou a hora, sim? Não tinha visto você. Tudo bem, Jonathan? Chegou escondido. Veja, quando isso acontece, o que fazemos, que não deveremos, aumentar com resina. Não vai. Somente 3% dos casos tem uma discrepância de tamanho. O lateral conoide, algo fechado, assim, algo diferente. Na maioria dos casos, não é assim que faz, certo? Perfeito. Então, primeiro ponto que precisamos ter certeza. Como está a curva de espelho? Primeiro ponto. Está colado até segundos molares, está totalmente planificado. Vocês conseguem ver esse arco inferior? Alguém aqui acha que esse é um 19 por 25 a 0? Não. É um retangular, sim? Mas não é um 19 por 25 a 0. Então, para ter uma planificação perfeita, necessitamos um avanço de arcos, chegar em 19 por 25 a 0 e podemos fazer uma leve curva reversa. Tipo 2. Pois não está totalmente plano, mas plano em região posterior e levemente acentuada. E aí vocês podem perguntar assim, mas esta curva acentuada causa vestibularização? Sim, mas também causa intrusão. E com a intrusão, a gente vai criando uma vergente. Esse é o primeiro ponto. Mas, o que podemos aplicar exatamente nesse caso? Queremos uma vestibularização de incisivos inferiores? Não. Então, necessito um arco tão espesso como 19 por 25 a 0? Não. Posso parar em qual arco acá? 17 por 25 a 0, coordenado, revenido, com um pouquinho de curva reversa. Perfeito. Mas ainda isso não vai ser suficiente para resolver esse caso, uma vez que não tem uma grande sobremoedida. Está boa, consigo ver todo o aparato inferior, está bem corrigido a sobremoedida. Onde está a falta de torque? No superior. Então, o grande problema desse caso está em superior. Necessitamos chegar no arco 19 por 25 a 0 e fazer um torque de lateral a lateral. Mas não agora.
aqui nós tivemos um pulo de uma característica importante da retração. Sempre que vamos fazer o cerramento do espaço, concentramos todos os diastemas em distal do lateral, não em mesial. Então, o primeiro passo, nesse caso, é colocar um elástico corrente de 12 a 22. E esse espaço vai pular para cá. E esse diastema vai pular para cá. Primeiro passo. Uma vez cerrado esse espaço, esse lateral vai vir para cá, vamos conjugar os 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Com esse diastema AK. Neste momento, ainda vamos estar sem torque, sem overjet. E aí precisamos fazer o torque positivo. Esse é o momento que todos apanham no começo. Arco 19 por 25 a 0, novo. Vamos segurar ele no centro de arco e fazer um torque. Lembra disso? Juntamos as pontas e erguemos. Depois, quando soltamos, o alicate vai estar aqui e o fio vai estar assim. Com isso feito, vamos em boca, centralizamos a linha média, fazemos uma marca exatamente na distal lateral, outra marca em distal lateral e removemos o torque posterior com 2 alicates. Fazemos uma remoção desse torque posterior. Por que isso? Para que o fio fique passivo na região posterior, sem torque na região posterior e com torque positivo na região anterior. Porque para conquistar a overjet, para poder fazer uma retração, como se faz uma retração? Com torque positivo, colocamos um gancho na distal lateral do hook e outro AK e utilizamos um elástico corrente médio, 3 elos, do molar até os ganchos para fazer uma retração, enquanto conquistamos o overjet. E vamos fazer uma retração. Ao mesmo tempo que fazemos isso, podemos fazer um arco de curva reversa tipo 2. Como assim? Esse arco 19 por 25 a 0, ele vai ter torque anterior, ele vai ter hook e ele vai estar todo plano na região posterior e com uma curvinha para arriba na região anterior. Para quê? Para que eu controle a sobremordida. Então eu vou estar controlando o torque durante a retração, com o torque no fio. E vou estar controlando a extrusão. Porque quando eu cerro o espaço, quando eu coloco o elástico corrente AK, eu tento unir as coroas e as raízes se ficam. E quando se tenta unir as coroas, tem uma sobremordida. Você faz isso. Então eu não quero isso. Eu quero o contrário. Então eu faço uma curva para cima. Tipo 2. 19 por 25. Plano na posterior, para que o espaço se cierre. Curva acentuada, tipo 2, na região anterior. Diastema em estado lateral. Hook de um lado, hook de outro. Controle de torque, com torque ativo. Não pode ser pouco torque nesse caso. Nesse caso, eu não quero só manter o torque durante a retração. Eu preciso de mais inclinação. Conseguimos ver esses incisivos e sentir que eles estão verticalizados, necessitando de uma angulação positiva. E fazemos uma retração. Alguém tem dúvida nesse tipo de mecânica? Está acabando. Precisamos resolver isso. Torque precisa ser feito. Curva acentuada precisa ser feito. Soldar o gancho precisa ser bem feito. Sempre. O mais próximo do lateral possível. Que às vezes eu falo para os alunos, coloque o hook entre lateral e canino. E quando eu vou ver na boca, o hook está muito perto do canino. Não pode. É o mais próximo do lateral possível. Pois o espaço vai cerrando e esse hook vai caminhando para conforme esse diastema pulou para cá. O hook está aqui. Conforme o espaço vai cerrando, esse hook vai andando para trás. Então, se ele estiver perto do canino, ele toca no canino e o espaço não se cerra. Então, primeiro ponto, próximo de lateral. Segundo ponto, só pode ter torque
ativo de 12 a 22. Daqui para trás não tem torque, para ficar passivo. E outro ponto, esse hook não pode ficar correndo em arco. Tem que ficar soldado. Então necessita apertar ele forte com o alicate gancho mola. Depois, me custa pegar o alicate de corte pesado e apertar a distal do hook. Aperto forte. E depois disso, vou em máquina de solda e dou uma solda. O hook não é assim, uma parte fechada e uma parte aberta. Eu vou na parte, coloco o fio 19 e faço uma solda aqui, neste ponto, para unir as duas aberturas. E faço uma solda assim, como se eu quisesse soldar esse hook fechado. E aí não se anda mais. Quanto melhor a máquina de solda, melhor essa solda fica cá. E faz uma solda. Pronto. Não é somente força. Depois que fazemos isso, ainda podem muitas outras coisas darem errado. Muitas. Uma coisa que pode dar errado é ter muito atrito nos posteriores. Então, eu gosto de, quando eu vou colocar o arco 19 por 25 aceiro e vou fazer uma retração, não pode ser aquele arco que eu preciso do engarte para colocar e fazer muita força. Não. O arco da retração tem que estar entrando e saindo fácil. Não pode ter atrito. Não pode ser aquele arco que para remover da boca necessita uma força. Não. Já tem que estar tudo alinhado. Se você está fazendo muita força para colocar o 19 por 25 no momento de encerrar o espaço, o seu alinhamento não está bom. Volta no 19 por 25 nit ou use um 21 por 25 nit para deixar tudo alinhado. Aí sim volta no 19 por 25. Não pode entrar duro. É deslize, mecânica do deslize. Então, primeiro ponto, está entrando muito pesado, 19 por 25 a 0, volta ao alinhamento. 21 por 25 nit. Um mês já vai melhorar. Se mesmo assim está muito pesado, o nosso hook está nessa região. Do canino para trás, você pode pegar uma pedra, trimmer, e fazer um desgaste em toda a região posterior, desse 19 por 25 a 0, transformando esse arco, que é retangular, em um arco redondo. Então, com uma pedra trimmer, eu vou removendo as arestas. Arestas é isso, uma quina. Então, quando eu arco retangular, ele tem uma quina aqui e outra cá. Então, eu vou passando a pedra trimmer nesse sentido, deixando esse arco sem essa ponta, sem essa ponta, sem essa ponta e sem a outra ponta. Ele vai ficando redondo. E depois disso, necessitamos uma pedra de polimento de metal para deixar essas pontas lisas. E aí nós diminuímos demais o atrito solamente na região posterior. Pois aqui eu quero ele o mais grosso possível, para que tenha controle de torque. Sí. Me parece que en este caso, en el caso de que estamos tenemos buen torque, no es necesario hacer ese desgaste o no. Si el fio estiver solo si es en este caso que nos queda, que nos falta hacer la retracción del pequeño milímetro, ahí sí, pero no se debería de hacer. Não, imagine que está com um caso que você está fazendo a retração e não se fecha espaço. Tem torque, tem overjet, está com o elástico corrente e não se fecha. Você vai pensar, por que não fecha? Primeiro ponto, tem overjet? Tem overjet. O espaço não se cierra. O que está acontecendo? Atrito. Remova o arco. Se você sentir que o arco está muito duro, aí é um bom momento para fazer um desgaste. Sim, esse é um ponto. Uma saída para um problema na retração. Outro problema comum é quando temos um giro de primeiro molar. Então, quando usamos, onde esse já vai usar um elástico de retração? Eu vou colocar um elástico em primeiro molar e outro elástico em hook. Certo? O que vai acontecer em primeiro molar? Primeiro molar vai rotacionar paralisiado. Todos têm que ter isso em mente para conseguir corrigir isso. Veja como
É muito simples, mas é muito importante. Temos primeiro molar, sim, tubo, hook. E temos segundo molar, tubo. E aqui temos o hook. Temos pré-molar, canino. O hook está cá. Assim que eu vou usar um elástico de corrente, em cadeira, chain, vocês falam chain. 1, 2, 3 elos de médio a cá. Então, quando... Perfeito. Caneta está fraca também. 1, 2, 3. Quando estamos fazendo isso, mesmo que temos um fio 19 por 25 a 0, em todos, 19 por 25 a 0, quando fazemos isso, este molar recebe uma força paralisiada e não tem nada por um lado. Então ele faz um giro nesse sentido. Faz isso. Quando ele faz isso, o arco 19 por 25 a 0 está cá. E ele faz uma rotação. Olha o que acontece com o tubo que está aqui dentro. Quando tem essa rotação, esse elástico puxa o molar para frente e faz isso no fim. Pronto. Não temos mais movimento. Está tudo acabado. Não há retração mais. Para lá. O que necessitamos nesse momento? Voltar para o fio de limite, 19 por 25, realinhar esse molar. Mas mais importante do que isso é esse simples amarrilho. O que me gusta muito fazer nessa hora, preciso do apagador. Primeira coisa que faço, corto o fio acá. Pronto. Agora, o fio 19 por 25 a 0 vai vir somente até estalo de primeiro molar. Mas você vai pensar, mudou nada, só diminuiu um pouco o atrito. Tinha mais atrito, agora tem menos, porque não está entrando aqui. Mas o molar vai continuar girando. Vai. O que fazemos então? Uma amarrilha 0,10 e passamos uma amarrilha aqui. E apertamos bem forte. Solamente isso. Agora, quando colocarmos o elástico cadeira e chain de hook a hook, esse molar vai tentar girar, mas não vai conseguir mais, pois está ancorado em segundo molar. Ao mesmo tempo, não temos atrito mais, um pouco menos. Ao mesmo tempo, temos um 19 por 25 mais fino, redondo e polido nesta região. Temos um gancho bem soldado. Temos um arco com curva reversa tipo 2 e temos torque anterior e incisivos. Tudo isso para fechar o diastema. É muito complexo, não? Muito. Mas isso se repete para todos os casos. Uma vez que se faz isso, 2 vezes, 3 vezes, vai ficando normal, vai ficando rotineiro. Então toda vez que vai fechar espaços, isso precisa estar na cabeça de vocês. Primeiro ponto, diastema de estalo lateral. Não fiquem se perdendo com isso. E leva o lateral para cá, abre o espaço. Aí traz o lateral de volta, abre o espaço. Aí puxa o central, não. De 12 a 22 se cierra. Gancho a bola de estalo lateral e faça a repressão. É sistemático. É sempre assim. Sempre. Fecha espaço de 12 a 22. Gancho bola de estalo lateral e retraciona. Aí, durante a retração, tem toda essa mecânica de soldar gancho, de fazer torque, de fazer curva, de fazer amarrilho, entende? Mas, e por que isso acontece? Uma transição, ela está com um pé em alinhamento e nivelamento, e ela está com o outro pé em encerramento de espaços. Não. Encerra uma fase para começar outra. A fase de alinhamento e nivelamento se acaba
no 19 por 25 a 0. Então faça primeiro um bom alinhamento. 19 por 25 a 0, com a décimo molar em cima e embaixo, tudo pronto. Aí você pega e fala, pronto, acabei a primeira fase. Alinhamento e nivelamento, planificação da curva de SP, está no alinhamento e nivelamento, primeira fase. Acabei essa fase, estou com os dois arcos planos. Agora vou para o próximo passo, que é fechar espaços. Primeira coisa que vou fazer, elástico em cadeira de 12 a 22. Concentrar todos os espaços em estada lateral. Já estou no 19 por 25. Agora vou colocar gancho. E agora vou fazer retração. Aí você tem que pensar, tenho convergente? Tenho, faço retração. Não tenho, faço torque. Para conquistar o convergente. Vou retrair, preciso fazer 19 por 25 a 0 com gancho, com curva acentuada tipo 12. Plano no posterior, porque para que ele se deslize. E curva para que não se aprofunde no vidro durante a retração. Sim. No mini tornillo, nesse caso, só evitaria o giro de molar. Então, se eu coloco o mini tornillo, o elástico de cadeira continua preso em hook, e agora, em vez de prender em molar, prenderia o mini tornillo. No, me refiero antes del cierre. Antes del cierre de espacio, antes del cierre de espacio, colocar el mini tornillo para poder controlar el movimiento. Não é necessário. Você pode usar o mini tornillo para cerrar os espaços. Sim. Pode. Então necessita 19 por 25. E aí, agora você deve estar perguntando, se fiz alinhamento e nivelamento, fiz fechamento de espaço, que horas faço a correção de classe 2? Classe 3? Depois, na terceira fase. Certo? Então, não tinha nesse quando corrigir uma mordida, se não estão com arcos planificados, não há encaixe. Não tem como encaixar um arco plano e outro curvo. Então necessita primeiro alinhamento e nivelamento. Depois, cerramento do espaço. Depois, terceiro passo, correção sagitária. Classe 2, classe 3, APM, propulsor, o que for, mola aberta para correção. Elástico. Então, esses são os passos. Distalização, tudo ao final. Certo? Exatamente. E depois finalização. Que aí vem interconspiração, recolagens, dobras, forques, offset, inset, e outro passo finito. Sim? Doctor, y en ese cierre de espacio, con el gancho, ¿no hay peligro que se corra la línea media? No hay peligro. Y la mecánica, si es que yo quisiera correr la línea media, ¿cómo sería lo más ideal? El mismo caso. Mesmo caso, sim. Solamente necessita correção de linha media, certo? Justo digamos el espacio que tendría por distal de lateral. Perfeito. Em foto frontal, você vai ver que já tienes um desvio. Então, pelo pequeno desvio, sim? Atente a uma coisa. Se tienes desvio de linha média, caninos não estão em classe 1. Ponto final. Certo? Se tienes linha média desviada, ou tienes uma classe 2, acaba, ou uma classe 3, acaba. Sempre. A não ser um caso de um microdente, uma agenesia, algo assim. Mas falando num caso convencional, todos os dentes em boca, sem agenesia, se tienes desvio de linha média, tienes caninos fora da classe 1. Pensando que você já fez alinhamento e nivelamento, cerramento de espaços, e agora vai corrigir a sagitária. Então, quando você sistematiza a tua mecânica, faça primeiro alinhamento e nivelamento, depois cerre os espaços e depois corrija o sagitário. A linha média será corrigida automaticamente. É um erro muito grande querer corrigir a linha média acá. Necessito correção de linha média, então por isso vou fazer um lace back, demolar a caminho, vou puxar o lateral, vou puxar o central, vou puxar outro. Não se fala assim. Nada disso.
Nada disso. Sim? Não. Isso não é sistematizado. Sim? Então, lembre-se, ortodôncia se começa de trás para frente. Como está molar? Se molar está em 1, premolar em 1, canino em 1, linha média se centraliza. Não se pode começar na ortodôncia por linha média. Vou colocar o central aqui, depois puxo o lateral, depois puxo. Aí você está começando de frente para trás. Ortodôncia, de trás para frente, de molar para canino, de canino para linha média. Então a linha média praticamente se resolve automaticamente com a correção sagital e com o encerramento de espaços. Certo? Por isso que não se deve usar elástico de linha média. Sim? Por isso. Porque se está com linha média desviada, 98% dos casos é porque não está com uma boa relação sagital. E os outros 2% é porque tem alguma deficiência de tamanho dentário. Uma genesia, um macrodente, algo assim. Cuidado, sim? Então não façam isso. De ir puxando dente a dente, de olho a cara. De jeito nenhum. Sistematize. Alinhamento e nivelamento, cerramento do espaço, correção sagital, que o resto se corrige sozinho. Sim? Dúvidas? Outros? Porque a linha meia desviada, a mitad de dientes, 50% de dientes, ese es todo. Ese es todo. ¿Sí? Sí. Si es menos, sí se puede todavía condizalizar. Sim. Exato. Aí começamos a entrar num outro problema de linha média, que está dentro do problema sagital. Então, por exemplo, temos uma linha média superior desviada para a esquerda, certo? Se isso está acontecendo, este canino está em classe 2. Percebe? Si el canino está en 50%, mi central también está probando el paso 50%. Não, 25. 25. Perfeito. Boa pergunta. E entendam isso também. Se tenho uma classe 2, vamos falar de 8 milímetros acá. 4 milímetros vai ser de desvio de linha média e 4 milímetros vai ser de overjet. Não existe como eu corrigir uma linha média somente com giro. O giro acontece junto com uma retração. Consigo mostrar isso novamente com um lado. Veja. Veja. Veja essa, Pedro. Temos um arco. Acá está a minha linha média. Linha média, está acá. E este é meu arco. Ficou um pouco assimétrico, né? Pronto. Linha média e o arco está acá. Vamos pensar que esta linha média não está centralizada na face. A linha média está acá. E ali a face do paciente está acá. E esse é o meu arco. Se esta linha média está desviada para este lado, quer dizer que este caminho está para frente. Ou seja, vou fazer esse tratamento com distalização desse caminho para que essa linha média se acerve. Posso fazer isso com IZC, posso fazer isso com extração do premolar, como quiseres. Mas o importante é levar esse caminho para trás, certo? Agora, se atende com a linha média e com o overjet. Vou levar o caminho que está em classe 2 para trás. E vocês vão ver para onde vai. Veja, linha média está acá e meu overjet está acá. Estamos assim. E agora, vou fazer somente a distalização do caminho. Centralizei a linha média?
Sim. E o overjet, o que aconteceu? Reduziu. Então, de 8 milímetros de caminho, 4 vão ser para a correção da linha média e 4 vão ser consumidos no overjet. Vejam, eu só peguei o caminho que está cá e levei ele para trás. A linha média se corrige, mas o overjet se consome. Não tem como eu corrigir uma linha média sem consumir o overjet. Não há, mas é um arco, é um nido. Então, de 8 milímetros, 4 é para rotação e 4 é para lingualização do overjet. Percebe isso? Sempre acontece isso. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Está claro isso para vocês? En caso de diastema, cuando yo tengo diastema y no quiero perder perímetro de arco, ¿hay un tope? Boa! Necessita de muito controle de torque. Você necessita de muito controle de torque, certo? Então veja, se Porque você... hay uno donde yo quiero perder, me conviene perder perímetro de arco cuando voy a hacer mi cierre en diastema, ¿sí? Y hay otro que es no quiero perder el perímetro de arco, Certo. quiero juntar los dientes, pero no quiero perder el perímetro de arco. Perfeito. ¿Cómo controlo eso? Perfeito. ¿Topes o Sim. stop, perdón? Não vai. Depende do caso. Caminhos estão todos em classe 1. Sim. Caminho em classe 1 e você está com muito diastema. É isso. Então, se caminhos estão em classe 1 e você tem muito diastema, você pode serrar esses espaços no arco menos grosso. 17 por 25. Você vai perder. Agora, se está todos em classe 1 e seu overjet está justo, como Cíntia, você necessita de muito controle de torque. Torque muito positivo. Para que você feche os espaços sem lingualização. Para que os espaços se encerrem na frente. Com controle de torque. En este caso, yo quiero perder perímetro de arco. Yo puedo usar ahí los brackets bloqueados para poder hacer esto Sí, y ganar, también. ganar También. un poco, cerrar un poco el espacio. Sí. Y en caso yo no quiero perder no se puede perder perímetro de arco porque usted menciona que está, ¿no? Todo como el caso de Sí. Limpio. En ese caso, los brackets irían en una posición Torque cuanto muito más positivo. torque, más Sim. torque. Mais torque, muito mais torque. Máximo. Exatamente. Exatamente. Então, se estou diante de um caso de extrações que vou fechar espaços, preciso de torque muito positivo incisivos para esse controle de torque. Apareceu um caso, muitos diastemas em consultório, torque o mais positivo possível para controle de cerramento do espaço, entende? Porque todo o cerramento do espaço vai causar lingualização. São raríssimos os casos do seu exemplo primeiro. E quero lingualizar. Raríssimos. Tenho apenas 2 ou 3 casos assim, que tinham uma interposição e os dentes foram muito para vestibular e precisei perder torque. Muito raro. Grande maioria, iguais de Cíntia. Diastemas, overjet justo, que você fecha o espaço, remove o aparato e o espaço se abre, porque deixou um toque muito forte na frente. Certo? Ou muitos casos que vemos finalizando com resina, falando que tem alguma discrepância de volta, quando na verdade estava faltando controle de volta. Sim? Não é? Já aconteceu? Sim, com todos. Sim. Resina é uma arma, mas geralmente falta de controle de torque. Sim? O que mais, pessoal? O que mais, Pedro? Vamos ver à tarde casos de vocês? Podemos ver? Quero ver casos de vocês, o que precisamos falar mais, onde estão deficiências, sim? Onde estão as misturas de mecânica de autoligado com convencional, fazendo coisa que deve ser feita em autoligado convencional. Então, quando eu vejo este caso de Cíntia, fico muito feliz, porque caninos estavam em classe 1. Isso me deixa muito feliz. Mas, sabe o que imagino que ela fez? Imagino, sim, não tenho certeza, pois ela não está cá.
Mas imagina que ela está trabalhando com o legado vacío e que ela usou um elástico de classe 2 precoce, corrigiu a classe 2, colocou o canino em classe 1, que é a parte mais difícil do tratamento, foi realizada, e agora está com a cabeça travada para fechar o espaço, que teoricamente é a parte mais simples. Sim? Então precisamos chegar em 19 províncias de passeio, curva, gancho, torque, hook, retração para fechar o espaço, independente do tipo do aparato. Sim? Independente do tipo do aparato. O que mais? Todos têm pelo menos um caso para mostrar hoje. Saca fotos para trazer uma próxima, sim? Para ver os casos. Você tem os casos de hoje? Não, algo que está em andamento para podermos falar mal. Não, está tudo errado, como se pode fazer isso? Tienes algo de dúvidas? Sim, tienes. Jonathan, tienes um caso para vermos à tarde? Traga um complicado, dos piores, aquele que não sabe para onde começar, sim? Classe 4, boa, bueno. Pedro, tienes caso para hoje? Sim. Para ver o caso, sim? Fazer casos complexos, sim? Fotos de progreso. Y tengo un caso que antes de viajar me llegó un complicado porque es un ejemplo parcial que no tiene su propia función. Tiene polares pero no contacta. Con idea cruzada. Muy bien, ¿Tienes? Sim, você deles agora? Vamos ver? Sim, paga a